Tá? Então, esse vai ser o tópico de hoje. Ontem, a gente avaliou esse controlador como uma revisita ao modelo da máquina e vimos, né, que nessa revisita que a gente conseguiria melhorar o desempenho dinâmico do controlador de torque, ou seja, seríamos capazes de atender clientes que exigem a síntese de comandos de torque variando bruscamente, caso nós promovêssemos um alinhamento do nosso sistema DQ com o fluxo do rotor, né? Então, existe, né, o ímã do rotor da máquina e esse ímã está, né, girando no espaço. Né, digamos que aqui a gente está com a estrutura do rotor. É só montar a cena completa aqui, só para a gente não perder, né, ou não permitir que o nosso modelo matemático fique muito distante do equipamento físico, tá? Então, aqui a gente tem o nosso estator, o rotor da máquina elétrica. Né? O rotor vai ter um ímã associado a si, que é o ímã do rotor, né? Vai ter seu polo norte, seu polo sul. E ontem nós propusemos alinhar o sistema DQ, que é uma abstração matemática, ao fluxo de rotor, que é um sinal físico, né? Então, nós desenvolvemos o nosso controlador com essa premissa, né? Foi uma liberdade da qual a gente usou para fazer o modelo do nosso controlador de torque, tá? E aí, com essa liberdade utilizada, nós vimos que nós conseguiríamos promover variações de torque de maior desempenho dinâmico, ou seja, torque variando mais bruscamente no tempo, se nós implementássemos essas variações através da variação do ímã do estator, que está a 90 graus do ímã do rotor. Né? Então, o estator também tem um ímã, né, que a gente mostrou ontem, ele está quase igual ao ímã do rotor. Né? O entreferro de ar da máquina é pequenininho, esses dois ímãs são quase iguais. Tá? Só que aí, conforme comentamos, né, a síntese de torque só acontece pela interação do ímã do rotor com a parcela do ímã do estator que está a 90 graus do ímã do rotor. Então, a gente fez uma decomposição desse ímã do estator em dois sinais, né? Ou a gente descreveu esse ímã do estator pela soma de dois outros ímãs. Um deles que está a 90 graus do ímã do rotor, né, ou na direção ortogonal ao eixo do rotor, ou na direção em quadratura ao eixo magnético do ímã do rotor. Então, a gente chamou esse ímã de estator em quadratura. Né? E a outra parcela, que não contribui na síntese de torque, seria um sinal que está em fase com o ímã do rotor. Tá? Bom, então, essa é uma síntese do que a gente fez ontem, né? E hoje eu queria implementar com vocês o controlador. Tá? Então, em cima das conclusões da aula de ontem, a gente fica com ferramentas, né, na mão para construir o controlador de torque. Então, esse controlador ele viria interno à malha de regulação de trajetórias mecânicas. Né? A gente poderia ter aqui, ó, o nosso controlador por realimentação de estados, que estudamos no primeiro módulo. Né, que é tratado aqui através de um compensador PIB, né, que emula uma impedância mecânica com parâmetros mecânicos escolhidos através dos ganhos do regulador. Então, tem uma
um elemento viscoso equivalente, né, que é implementado com um coeficiente de atrito igual ao BA. Existe uma mola equivalente, o sistema opera criando torque tal como seria criado por uma mola, e existe um elemento que trabalha como uma integral de mola, né, que não tem nenhum paralelo mecânico, não tem um equipamento mecânico que opera como né, sintetizando torque pela integral do erro de posição. Mas aqui a gente pode usar, né, pode criar uma parte do nosso comando de torque por ele, inclusive nos ajuda, né, a rejeitar a carga e rastrear a trajetória em baixa frequência. Bom, e aí, pessoal, desse controlador por realimentação de estados, a gente começa o nosso controlador de torque aqui. A saída do controlador por realimentação de estados é a entrada do nosso controlador de torque. Tá? Bom, esse controlador de torque, destacar ele aqui, ele vai, então, ser implementado com duas malhas de controle. Então, nós vamos produzir aqui um comando de referência de torque, né? E esse comando de referência de torque vai se alterar o tempo inteiro, né? Quando o cliente da aplicação nos pedir para que a posição angular do eixo, consequentemente a velocidade de aceleração, se altere, ou quando entrar carga no eixo, né? E a gente observar um transitório de variação da posição angular, ou da velocidade, ou da aceleração, né? Devido à presença de carga no eixo. Tá? Então, esse sinal de torque aqui ele vai variar o tempo inteiro, tá? Para rastrear trajetória e rejeitar a carga. Como nós vimos ontem, né, vale a pena, então, acompanhar, né, ou garantir que a gente vai sintetizar um torque variável na máquina, variando-se o fluxo de estator em eixo Q. Então, a gente poderia pegar esse comando de torque aqui e usar do nosso modelo, né? Você dividir aqui por uma constante vezes o fluxo de rotor em eixo D. Deixa eu escrever antes de fazer o bloquinho, para não faltar espaço. E aí, com essa expressão, né, que a gente extraiu do modelo, a gente teria aqui o nosso comando de fluxo de estator em eixo Q. Né? Só usou essa expressão aqui de cima, o fluxo de estator em eixo Q é o torque dividido pela constante da expressão vezes o fluxo de rotor em eixo D. Né? E aí, para garantir que esse fluxo de estator em eixo Q efetivamente apareça nas bobinas da máquina, a gente vai ter que realimentar o fluxo de estator em eixo Q medido do motor em questão. Né? E aí, desse erro, ou da comparação do que a gente quer com o que realmente existe, a gente teria aqui um erro, né, computado aqui no fluxo de estator. Esse erro seria, então, compensado por um PI qualquer, produzindo um comando de tensão na mesma direção do fluxo para conseguir anular o fluxo. Desculpa, anular o erro. Nós não queremos anular o fluxo, nós queremos anular o erro de controle do fluxo. Queremos garantir que o comando realmente apareça na bobina da máquina. Né? Além disso, pessoal, tem um segundo sinal físico, né, que participa aqui na síntese do torque, que é o fluxo de rotor em eixo D. Então, a gente precisaria de uma segunda malha para fazer a regulação dele. Né? Então, a gente ia tomar aqui um fluxo de rotor de eixo D de referência. Tipicamente o valor nominal dele, né? E para garantir que ele efetivamente apareça na máquina,
a gente vai realimentar o fluxo de rotor em eixo D medido do motor. Dessa realimentação, a gente vai produzir um erro de fluxo do rotor, e esse erro vai ser compensado, né, vai ser regulado por um compensador, que vai criar um comando de tensão na direção do eixo D, no espaço. Então, essa seria uma forma da gente implementar o controlador de torque, né? Daqui para frente, né, eu não vou desenhar agora, nós vamos desenhar o diagrama completo depois, mas daqui para frente viria o inversor de frequência, né, e o motor. Bom, essa proposta, ela tem um bom embasamento científico, né, a gente sintetizou esse controlador com base no modelo da máquina, né, que foi levantado com todo cuidado, né, vimos como garantir um comportamento dinâmico melhor para a máquina, né, como conseguir torques variando mais rapidamente, isso está incorporado aqui no modelo, só que ele tem um problema, né, tecnológico para implementação, que é caracterizado pela necessidade de se medir fluxos magnéticos. Tá? Medir fluxo, né, para poder fazer essas realimentações aqui, nessa máquina, não é fácil. Né? E a gente ainda teria que medir, né, fluxos separados aqui de estator e de rotor. Tá? Então, seria muito mais conveniente para a implementação real da solução se a gente conseguisse ter esse controlador sintetizado, construído através de variáveis que nós consigamos medir de uma maneira mais fácil, né? Dentro da mecatrônica, tem dois sinais assim que destacadamente são bem convenientes de medir, né? Pela facilidade, pela ampla gama de sensores no mercado, né? Que são sinais de tensão e corrente. Tá? A tensão vai ser a nossa variável de atuação, né? Então, vai ser o sinal que o nosso conversor eletrônico de potência, que é o inversor de frequência nesse caso, vai impor, né, para que a gente atue sobre o motor e garanta os fluxos e os torques que nós precisamos. Né? Então, se a gente conseguisse, de alguma maneira, caracterizar estes fluxos por correntes, os dois fluxos que a gente realimenta aqui, e que a gente precisa de controlar para ter controle de torque. Então, se a gente conseguisse descrever esses fluxos como função de correntes elétricas, nós teríamos uma vantagem ímpar na implementação da solução. Tá? Inclusive, viabilizando essa implantação em muitos casos, tá? Dada a dificuldade que é medir ímãs no interior de uma máquina, né, que tem um entreferro pequenininho. Assim, até instalar o sensor aqui é bem difícil. Tá? E você imagina também, né, com clientes dessa solução mecatrônica, né, eventualmente o cara comprou o motor, já tem o motor, e para que ele possa usufruir, né, da qualidade de controle de movimento que essa solução mecatrônica promove, ele teria que abrir a máquina dele para instalar um sensor de fluxo ali dentro. Né, e muitas vezes ele não é um profissional de mecânica ou de mecatrônica para fazer isso, ele não quer fazer. E é legítimo que não queira, né? Ele está pagando pela solução, ele quer o sistema rodando e pronto, né? Então, ele não quer ficar instalando sensor complicado e tal. Então, assim, não está tecnologicamente convidativo se implementar a solução desse jeito. Tá? Então, dentro dessa tarefa, né, quem que pode nos ajudar? A gente queria, de alguma forma, relacionar esses ímãs, esses fluxos, com correntes. Então, esse tipo de tarefa é suportado, né,
é ajudado pelo modelo. É no modelo que você aprende como relacionar um sinal físico com outro. Nesse caso, a gente quer relacionar um sinal físico que nós precisamos controlar, mas que é difícil de medir, com outro sinal físico, que são as correntes, que por sua vez já são sinais muito mais fáceis de medir. Ok? Bom, então vamos visitar o modelo de novo para que dele a gente aprenda uma maneira de relacionar fluxos com correntes. Ok? Bom, nessa proposta, pessoal, então eu vou usar o material da nossa disciplina de teoria de máquinas, né? E inicialmente eu queria trabalhar com vocês, né, uma forma de relacionar as correntes com o fluxo de rotor em eixo D. Né? Esse fluxo de rotor em eixo D, ele aparece no nosso modelo nessa expressão aqui. A gente caracteriza no curso de máquinas como seria a relação do ímã do rotor com as correntes da máquina. Né? E nessa relação nós mostramos que esse ímã do rotor seria sintetizado por uma contribuição de linhas de campo que vem do próprio rotor, que é essa parcela que eu escrevi aqui, né, a indutância do rotor vezes a corrente do rotor, mais uma parcela de campo acoplado mutuamente entre o estator e o rotor. Tá? Bom, essa expressão, né, ela envolve números complexos e o resultado dela, então, vai contemplar uma parte real, que é o que a gente chama de fluxo de rotor em eixo D, e uma parte imaginária, que a gente chama de fluxo de rotor em eixo Q. O eixo Q, né, recuperando do curso de máquinas, Q é o apelido que a gente deu para o eixo imaginário do sistema complexo usado para representar os sinais obtidos pela transformada de Parque. E quando a gente aplica a transformada de Parque, a gente tem como resultado esses números complexos e eles são, então, né, constituídos por uma parte real e uma parte imaginária. Tá? Parte real é que está em eixo D, parte imaginária é que está em eixo Q. Bom, você também pode, né, descrever esse fluxo de rotor pela sua relação com as correntes, né? Então, no caso aqui, ó, a corrente do rotor, que a gente descreveu aqui em cima, ó, ela também tem parte real e parte imaginária. E a segunda parcela, que é a que tem a corrente de estator, ela também tem parte real e parte imaginária. Né? E quando nós somamos dois números complexos, que é o que nós estamos fazendo nessa última expressão, o nosso resultado é também um número complexo, onde a parte real do resultado vai ser igual à soma das partes reais dos dois números que se somam. As partes reais dos dois números somados são essas duas parcelas aqui. E a parte imaginária do resultado vai ser a soma das partes imaginárias dos dois números que se somaram. Que vai ser isso aqui. Tá? Bom, nesta proposta de controlador, né, nós fizemos a opção de sempre alinhar o eixo D com o ímã do rotor. Tá? Então, essa questão de DQ é uma abstração, e essa abstração, né, ela nos dá a liberdade de escolher o ângulo do sistema DQ que a gente quiser para representar as variáveis. Né? E aí, a nossa opção
de escolha desse ângulo foi pautada, né, em se ter o eixo D sempre alinhado com o ímã do rotor. Então, digamos que esse círculo aqui seja o rotor da máquina, né, existirá um ímã associado a ele. Está aqui o Polo Norte, está aqui o Polo Sul, e a nossa proposta, então, é ter, né, aliás, antes disso, esse ímã vai girar aqui no espaço, e nós escolhemos medir o ângulo desse ímã do rotor, tá? E sempre alinhar o sistema DQ com o pico do Polo Norte. Mas, ora, quando nós fazemos a representação por vetores espaciais, né, a gente desenvolve cálculos que criam números complexos que giram junto com os ímãs que eles representam e do mesmo tamanho dos ímãs. Tá? Essa era uma premissa que nós tínhamos para conseguir uma ferramenta útil, né, no tratamento desses sinais. Então, se o nosso eixo D está sempre alinhado com o pico do Polo Norte, o nosso eixo D também estará sempre alinhado com o vetor espacial de fluxo de rotor, que é o que nós estamos usando aqui no nosso modelo. Tá? O que significa o quê? Não existe projeção desse fluxo de rotor na direção do eixo Q. Ele sempre está na direção do eixo D. Foi a nossa escolha de projeto. Tá? Então, com essa constatação, né, nós podemos dizer aqui que o fluxo de rotor em eixo Q é sempre zero. Né, foi a nossa conclusão extraída dessa análise. Esse fluxo de rotor em eixo Q está aqui na última linha da expressão. Vamos destacar ele aqui. É a soma desses dois termos, que vai ser sempre zero. O fluxo de rotor em eixo D, que é a parte real do resultado, vai estar representado aqui nesses dois termos. Tá? E esse fluxo de rotor em eixo D é igual ao próprio módulo do vetor espacial de fluxo de rotor. Ele só tem esse vetor espacial, esse número complexo, só tem componente na direção D. Então, o tamanho do vetor é igual ao próprio fluxo de rotor em eixo D. Né? E foi o que a gente escreveu aqui. Tá? Com isso, então, a gente já consegue uma primeira relação entre esse ímã, que aparece, né, no nosso sinal de torque, que é uma variável que nós precisamos controlar para fazer o controle de torque, e as correntes, que são sinais físicos mais convenientes de serem medidos. Porém, ainda há um ponto de crítica nesse último resultado, que é a necessidade de se medir corrente de rotor. A maior parte dos clientes que vão usar essa nossa solução de controle de torque, eles vão empregar a máquina de indução com rotor em gaiola. Então, você não tem acesso elétrico a terminais elétricos que lhe permitam medir a corrente do rotor. Tá? É até possível você medir, né, um sinal de um rotor desse, né, sem acesso elétrico, com sensores que transmitem sinal Wi-Fi. Tá? Mas a instalação deles não é simples. Tá? Você vai cair em problemas similares ao que nós destacamos, né, se nós tentássemos medir fluxos na máquina. Tá? Então, seria interessante que a gente conseguisse caracterizar esse fluxo de rotor em eixo D
em função de variáveis que a gente consegue acessar na máquina, são as variáveis de estator. O estator da máquina você acessa à vontade, mede o que você quiser, impõe tensão, mede corrente à vontade. Então seria legal se a gente conseguisse fazer uma nova imersão ao modelo e tentar tirar dele uma expressão para esse fluxo de rotor que só seja dependente de correntes do estator. Tá? Bom, então vamos fazer isso, né? Tecnologicamente justifica. Tá? A gente vai gastar aqui 5 minutos trabalhando no modelo e vamos economizar não sei quantos dias tentando instalar e comissionar um sensor para medir correntes no rotor com transmissão Wi-Fi. Né? Bom, então, do modelo da máquina, né, a gente sabe o seguinte, que a tensão de rotor, tentando achar uma nova relação entre fluxo e correntes, né? Então, existe uma nova relação dentro do modelo que trata desses sinais, que é a relação da tensão do rotor, né? No caso de máquinas de rotor em gaiola, essa tensão é zero, que vai ser 98% das máquinas que nós vamos, de indução que nós vamos encontrar por aí, né? Você não alimenta o rotor com a tensão de uma fonte externa, né? O rotor recebe sua energia por acoplamento magnético com o estator. Tá? Então, não tem uma fonte externa impondo tensão, o rotor é todo curto-circuitado também, então essa tensão de rotor aqui é zero, você não tem tensão de uma fonte externa. E existe essa relação aqui, ó, entre a tensão de rotor, as correntes do rotor e os seus fluxos. Tá? Como a gente está interessado, né, em relacionar o fluxo de rotor em eixo D com as correntes, a gente vai pegar a parte real dessa equação, que é a que envolve componentes em eixo D, inclusive o fluxo de rotor em eixo D. Né? Então, a parte real, né, dessa expressão contempla a soma das partes reais de cada uma das três parcelas. Então, a parte real da primeira parcela é essa, que envolve a corrente do rotor em eixo D. A parte real da segunda parcela é essa aqui. E a parte real dessa terceira parcela tem que ser avaliada com cuidado, né? Por quê? Aqui, ó, o fluxo de rotor que aparece vai ser caracterizado por essa expressão aqui, ó. Né? E aí a parte real de J vezes o escorregamento, que é esse ômega E menos ômega R, vezes o fluxo do rotor, vai ser a soma de todos os termos que não tem J. Né? Os que tem J são parte imaginária. Então, se você fizer J vezes o escorregamento vezes J fluxo do rotor, vai dar como resultado o quê? J ao quadrado vezes o escorregamento vezes o fluxo de rotor em eixo Q. Tá? Só que J ao quadrado é igual a menos 1. Então, essa parcela é a parte real desse resultado. Tá? A parte imaginária seria J vezes o escorregamento vezes o fluxo de rotor em eixo D. Aí sim, seria uma expressão com J. É um número puramente imaginário. Né? E nós estamos buscando a parte real do resultado. Então, é o termo em azul que eu desenhei ali. Então, J ao quadrado, que é menos 1, o escorregamento, que aparece ali na expressão, vezes o fluxo de rotor em eixo Q. Bom, mas pela escolha que nós fizemos do sistema DQ, onde a gente representa os vetores espaciais, não existe fluxo de rotor em eixo Q. Nós vamos alterar, né, a posição do eixo D dinamicamente o tempo inteiro que o acionamento estiver operando, para que sempre o eixo D esteja alinhado com o ímã de rotor.
Então, o vetor espacial do ímã, que também está alinhado com o próprio ímã, sempre vai estar alinhado com o eixo D. Então, não tem fluxo de rotor na direção Q, não tem projeção desse vetor na direção Q. Tá? Então, o fluxo de rotor em eixo Q vai ser zero. Bom, além disso, nós concluímos na aula de ontem que nós conseguiríamos um desempenho dinâmico melhor para a máquina se a gente não alterasse a amplitude do ímã do rotor, que é um ímã grande, né? A nossa opção de controle para conseguir torque variando bruscamente foi manter o ímã de rotor constante e promover variações no ímã, na parcela do ímã de estator que está a 90 graus do ímã de rotor. Foi a nossa conclusão. E aí nós vamos implementar dessa maneira, né? Então vamos manter a amplitude do ímã de rotor constante, que é esse ímã vermelho, tá? Então significa com isso que nós não teremos variação do fluxo de rotor em eixo D no tempo. O fluxo de rotor em eixo D tá? Ele tem um valor igual ao próprio módulo do vetor espacial do fluxo de rotor, que é igual à própria amplitude do ímã de rotor, que nós queremos manter constante. Então, esse fluxo de rotor em eixo D não se altera, ele é constante, a derivada dele no tempo é zero. Nós estamos aqui, nós vamos montar o sistema para que seja zero. Tá? Então, dessa expressão aqui, a gente deduz, né, que a corrente de rotor tem que ser, em eixo D, tem que ser zero. Tá? Esse resultado muito nos interessa, né, nessa nossa pesquisa, nessa nossa visita ao modelo da máquina, para entender, para se encontrar uma maneira de controlar o fluxo de rotor em eixo D através de correntes de estator, que é onde a gente tem acesso na máquina para medir. O que a gente vê com isso, então? Ó, usando essa expressão aqui de cima com o resultado aqui de baixo, ó, olha que interessante, a gente vai deduzir que esse ímã do rotor na direção D do espaço ele vai ser controlado pela corrente de estator em eixo D, já que a corrente de rotor em eixo D, nós acabamos de deduzir, ela é zero. Tá? Então, um dos ímãs da máquina, é esse ímã aqui, ele pode ser integralmente controlado, né, quando em regime permanente, pela corrente de estator, por uma das componentes da corrente de estator. Tá? Vamos colocar uma moldura para esse resultado aqui, porque ele merece. Né? Significa o seguinte, ó, aquela malha de controle que nós implementamos ali em cima, vou voltar nela, envolvendo fluxo de rotor em eixo D, ela pode ser implementada, e a gente pode garantir, né, o controle desse ímã de rotor em eixo D, da mesma maneira, fazendo a regulação da corrente de estator em eixo D. A gente pode escolher, né, para garantir a regulação do fluxo de rotor em eixo D, a gente pode escolher uma corrente estator em eixo D conveniente, igual a gente viu lá embaixo, a relação entre os dois é dada pela indutância mútua. Tá? Então, ao escolher esse fluxo de referência, você já sabe qual corrente estator em eixo D você deve escolher como referência para a malha. E na realimentação da malha, ao invés de usar o fluxo de rotor em eixo D, medido do motor, você pode usar o ISD também. E aí, se a malha, então, garantir, né, a regulação da corrente estator em eixo D, ou seja, você forçar a circulação da corrente que você quer na máquina, você também garante que o ímã que você quer regular vai estar presente na máquina. Olha que bacana isso aqui. E essa funcionalidade, né, vai ser alcançada com uma instrumentação muito mais fácil, muito mais barata
né, de ser implementada, que é a instrumentação de corrente, medir corrente, tá, do que a instrumentação necessária para se regular fluxo. Tá? Então, parte do nosso trabalho, né, de buscar uma maneira melhor de implementar essa malha, está feito. Né? Falta essa outra parte aqui, ó. Tá? E buscar dentro do modelo, então, uma expressão que relacione fluxo de estator em eixo Q com correntes. Então, vamos fazer isso agora. Bom, pelo enunciado aqui do nosso objetivo, né, que eu verbalizei, né, que a gente gostaria de relacionar fluxos de estator com correntes. Né? Então, no modelo tem alguma expressão que relaciona fluxo com corrente? Né? Tem. A gente deduziu uma expressão no curso de teoria de máquinas que nos mostrava o seguinte, que esse fluxo de estator ele é sintetizado através de uma contribuição própria das correntes do estator, adicionada a uma contribuição mútua de linhas de campo criadas pelas correntes do rotor. Esse número complexo, que é o fluxo de estator, ele contém na sua estrutura uma parte real, que é o fluxo de estator em eixo D, e uma parte imaginária, que é o fluxo de estator em eixo Q, que é o sinal que a gente está explorando aqui nessa visita ao modelo. Né? Bom, existe como, né, pelo que está mostrado aqui nessa expressão, existe uma maneira da gente relacionar esse fluxo estator em eixo Q com correntes elétricas. Né? Como que seria isso? Né? Nesse segundo termo aqui da igualdade, né, a gente tem aqui os vetores espaciais de corrente estator, ou o vetor espacial de corrente estator, que vai ser caracterizado pela sua parte real e a sua parte imaginária. E no segundo termo dessa expressão, a gente tem presente a corrente do rotor, que vai ser caracterizada pela sua parte real mais J vezes a parte imaginária. Né? Então, a parte real do resultado dessa última soma vai ser a soma das partes reais das duas parcelas. As partes reais são todos os termos que não têm J, não estão multiplicados por J. E a parte imaginária desse resultado vai ser a soma das partes imaginárias das duas parcelas. A primeira é essa, e a segunda é essa aqui. Né? E aqui que a gente observa, então, né, por esse encadeamento de igualdades, a parte real do resultado é o fluxo de estator em eixo D, a parte imaginária do resultado é o fluxo de estator em eixo Q, né, que é o sinal que a gente gostaria de relacionar com as correntes elétricas. Bom, então vamos escrever aqui essa relação. Esse fluxo estator em eixo Q, ele é função da corrente de estator em eixo Q, que é boa de medir, que é tranquila de medir, porque nós temos acesso, né, à bobina do estator, mas ele também depende da corrente de rotor em eixo Q. Essa aqui já é bem mais difícil de medir. Nós não temos acesso às barras do rotor por onde circulam essas correntes em 98% das aplicações da máquina de indução, que são as aplicações que usam a máquina com rotor em gaiola de esquilo. Né? Então, a gente vai tentar buscar no modelo
uma forma de deixar essa expressão totalmente dependente de correntes de estator. E a gente tem como fazer isso, né, usando até um resultado prévio da análise de hoje, que é esse resultado aqui, ó. Olha só, o fluxo de rotor em eixo Q, que é zero, ele é função da soma das correntes de estator e rotor em eixo Q. Então, aqui a gente tem como obter uma função, né, ou seja, igualando essa soma a zero, a gente tem como descrever essa corrente de rotor em eixo Q em função da corrente de estator em eixo Q. E esse resultado pode, então, ser substituído aqui, a corrente de rotor em eixo Q envolvida na expressão daqui de baixo. Né? Então, eu vou repetir a expressão lá de cima, para a gente poder fazer essa manipulação matemática aqui com bastante clareza. Tá? Então, dessa expressão aqui de baixo, vou colocar aqui as duas expressões que nós vamos usar. A gente deduz que essa corrente de rotor em eixo Q, ela é diretamente proporcional à corrente de estator em eixo Q. Tá? Então, você controlou esse sinal do estator, automaticamente o sinal do rotor vai ser controlado. A gente pode, então, substituir essa corrente do rotor em eixo Q aqui, ó. Né? E aí a gente conseguiria, então, descrever, né, esse ímã, esse segundo ímã da máquina, que nós precisamos controlar para ter o controle de torque, totalmente em função de correntes de estator. Tá? E o resultado seria esse aqui, ó. Então, olha que interessante, a gente, então, conseguiu, né, revisitando o modelo, a gente conseguiu descrever uma relação entre o fluxo de estator em eixo Q, que a gente precisa controlar, mas que é difícil de medir, com a corrente de estator em eixo Q, que é muito mais fácil de medir. Né? E essa é uma relação, inclusive, de proporcionalidade, não é uma relação dinâmica. Né? Um sinal não envolve a derivada ou a integral do outro. Eu vou, então, só fazer um arranjo nessa última expressão para deixá-la num formato muito comum de ser visto na literatura. Nesse formato aqui, esse LS, essa indutância própria do estator, é colocada em evidência. Então, eu mantive, então, a mesma estrutura da expressão, só coloquei o LS em evidência. E aí, na literatura, o pessoal, os autores, eles costumam descrever essa constante aqui entre as indutâncias da máquina como sigma. De tal forma, então, que a gente pode descrever essa última expressão assim, ó. Esse ímã do estator que a gente precisa controlar vai ser igual a sigma vezes a indutância própria do estator, vezes a corrente estator em eixo Q. Bom, vamos emoldurar esse resultado, também merece uma moldurinha, né? E ele tem relevância ímpar para nós. Tá? Nos mostra aqui
que é possível, né, fazer o controle ou a regulação do fluxo de estator em eixo Q, mexendo ou regulando-se uma corrente de estator. É uma das parcelas da corrente de estator que é muito mais fácil de medir. Tá? Então, concentrando aqui os dois resultados que nós obtivemos, né, na expressão do torque, nós vamos ter o seguinte, ó, da aula de ontem, a gente mostrou que o torque tinha essa estrutura, e hoje, né, nós mostramos que ele pode, então, essa expressão pode ser reescrita assim, ó. No lugar do fluxo de rotor em eixo D, você tem M vezes SD. No lugar do fluxo de estator em eixo Q, a gente tem sigma LS e SQ. Tá? Então, conseguimos, né, descrever o torque como um produto de componentes da corrente de estator, que é a corrente estator no eixo D e a corrente estator no eixo Q, né, que são correntes, né, muito mais fáceis de serem medidas do que os fluxos. Então, com isso, a gente pode redesenhar o nosso sistema de controle. Eu vou fazer aqui. Nesse novo desenho, pessoal, só por uma questão de espaço, senão não vai caber aqui no espaço da tela para se desenhar, tá? Eu vou omitir no novo desenho o controlador por realimentação de estados. Tá? Nós sabemos que ele está presente, tá? E ele vai... Eu já vou começar o desenho aqui do comando de torque. Ok? Então, a gente tem aqui o comando de torque, que virá, né, do controlador por realimentação de estados. Esse comando de torque, dividido por essa expressão aqui, que é a expressão que está aqui em cima, resulta no comando da corrente de estator em eixo Q. Então, a gente tem uma relação entre o torque e a corrente estator em eixo Q. Para garantir que essa corrente efetivamente circule na máquina, a gente vai controlá-la. Então, a gente vai realimentar, né, o sinal de corrente estator em eixo Q da máquina, compará-lo com o valor que nós queremos. Dessa comparação aqui, a gente vai ter um erro aqui na regulação da corrente estator, e aí um compensador, por exemplo, um PI, vai ser empregado para criar comandos de atuação que tentem zerar o erro. Zerar o erro significa colocar a corrente que você tem na máquina no valor exato que você gostaria que ela tivesse. Então, aqui você vai sintetizar, né, um comando de tensão, a tensão de estator em eixo Q, para poder, então, zerar esse erro. Da mesma forma, vai ter uma malha aqui embaixo, que vai regular a outra corrente que nós precisamos regular para termos o controle de torque. Então, a gente vai pegar aqui um fluxo de rotor de referência, ou diretamente, né, podemos já pedir um comando de corrente estator em eixo D
tá certo? É até mais fácil raciocinar com correntes do que com fluxos. Então, aqui a gente vai ter um comando de corrente de estator em eixo D. Quando a gente fez as práticas do laboratório de máquinas, essa corrente era mostrada na telinha do inversor, na IHM do inversor, como sendo a corrente de magnetização. Tá? Não sei se vocês lembram, quando a gente habilitava o inversor, alimentando o inversor no barramento trifásico, ele já mostrava um valor de corrente na máquina, presente na máquina. Esse valor era a própria corrente estator em eixo D, ou seja, ele magnetizava a máquina, ele criava o ímã principal da máquina, tá? Que no caso é o ímã de maior amplitude, que é esse ímã de rotor em eixo D que a gente está mostrando aqui no modelo. Tá? Era sintetizado por essa corrente. Aí, enquanto você não dava comandos para se rastrear a trajetória e rejeitar a carga, não vinha o comando de torque. Aí você não tinha corrente estator em eixo Q também. Tá? Então você criou um dos ímãs, que é o ímã principal da máquina, né, naquele momento que você ligava o inversor, mas enquanto você não pedia trajetória mecânica, né, ou seja, está parado e você não mandou ele girar, que é aquele comando gira para, ou run, que tinha na telinha da IHM do inversor. Então, enquanto você não pediu o run, ele só criava o ímã grandão, né, que é o ímã de rotor em eixo D desse nosso modelo, e ficava esperando você dar comando de torque. Tá? Por que disso? Porque na hora que você desse os comandos de torque, ele conseguiria te responder muito mais rápido, uma vez que o ímã de dinâmica lenta já estava sintetizado logo na habilitação. Tá? Bom, só recuperando aqui um elemento da nossa vivência para dar também mais vida a esse modelo. Tá? Bom, e aí completando nessa malha, a gente vai então garantir que essa corrente estator em eixo D efetivamente circule na máquina através de uma malha de controle, onde nós compararemos o que nós queremos com o que efetivamente existe na máquina. E dessa diferença vai existir um erro entre o que a gente quer e o que circula na máquina, e nós vamos compensar esse erro com um regulador. Né? E dessa ação de compensação cria-se um comando, né, de atuação sobre a máquina para tentar zerar o erro no rastreamento da corrente de estator em eixo D. Bom, esses dois sinais de tensão, esses dois comandos de tensão, né, eles vão ser mandados para o inversor de frequência. Né, o inversor de frequência ele vai operar a frequência PWM, uma frequência alta, né, onde você pode alterar os níveis de tensão até de um ciclo PWM para o próximo. Então, a banda passante para síntese de sinais de tensão vai ser da ordem de kHz. Tá? Então, aos olhos destas malhas que nós desenhamos aqui, tá? A operação PWM do inversor conota uma banda passante, uma capacidade de reproduzir sinais muito mais rápidas do que dessas malhas externas aqui que rastreiam correntes. Tá? Então, aos olhos dessas malhas mais externas, o inversor tem ganho unitário, como se fosse um sistema de banda passante infinita. O que chegou de comando na entrada vai ser disponibilizado na saída sem filtragem, com defasamento quase nulo. Tá? Então, aqui, inclusive, a gente está na fronteira, né, do mundo de potência com o mundo de sinais. A gente costuma brincar aqui que é o mundo real e o mundo virtual. Ok? Bom,
Aí, então, pessoal, nós teremos essas tensões aplicadas na máquina, né, aos terminais da máquina. Está aqui a tensão de estator em eixo Q, que foi comandada, né? E ali embaixo a tensão de estator em eixo D. Com esses sinais aplicados à máquina, o nosso trabalho, né, de síntese do controlador de torque se encerra? Não. A gente tem que ver como que vai ser o comportamento completo do sistema integrado. Tá? Então, quando a gente está pensando na solução toda, você pensa na planta junto com o controlador, e junto com a instrumentação, e junto com os atuadores. Ok? Então, a gente precisa incorporar aqui no modelo a planta, né, para ver se o comportamento do sistema vai ser do jeito que a gente quer. Tá? Pode ser que o modelo nos mostre que algum tipo de ajuste ainda precise ser feito. Tá? Bom, então, para incorporar aqui no nosso diagrama de blocos o modelo da planta, né, a planta em questão é a máquina de indução trifásica. Então, nós vamos buscar lá na teoria de máquinas, né, o modelo que caracteriza a dinâmica eletromagnética da máquina, que é o que nós vamos incorporar aqui no diagrama de blocos. Né? E lá na teoria nós desenvolvemos uma expressão que fazia essa caracterização, que é essa aqui, ó. Escrever um pouquinho mais para baixo que nós vamos precisar de espaço. Bom, essa expressão, então, contempla, né, a relação a relação dinâmica, né, entre tensões, correntes e fluxos de estator. E dela, então, a gente pode extrair a relação dinâmica dos sinais envolvidos, né, na direção do eixo em quadratura, bem como a relação dos sinais envolvidos aqui na direção do eixo direto. Né? Basta separar a parte real e a parte imaginária dos termos envolvidos. Né? É uma expressão envolvendo números complexos, então a parte real do resultado, que é VSD, a parte real desse número aqui, vai ser igual à soma das partes reais do outro lado da igualdade. Então, o primeiro termo, a parte real dele vai ser RS e SD. O segundo termo, né, vai ser a derivada do fluxo estator em eixo D. E esse outro último termo aqui, aí cuidado, né? A gente não pode só multiplicar o ômega E pelo fluxo de estator em eixo D, uma vez que tem um J aqui multiplicando. Então, cai na mesma história que nós falamos ali em cima, no início da análise, né? O fluxo de estator tem essa expressão aqui, então a parte real desse resultado vai ser qual? J ômega E vezes J fluxo de estator em eixo Q. Vai dar J ao quadrado, que é menos 1, vezes ômega E vezes o fluxo de estator em eixo Q. Tá? Da mesma forma, a gente pode caracterizar, né, a dinâmica dos sinais eletromagnéticos, né, na direção do eixo Q. Então, isso vai ser feito, né, igualando aqui as relações entre as componentes imaginárias dos dois lados da igualdade. Né? Então, a parte imaginária do primeiro lado da igualdade é VSQ. Então, ela vai ser igual à soma das partes imaginárias do que está do outro lado da igualdade. RS e SQ, mais a derivada do fluxo de estator em eixo Q no tempo, né?
e aqui J ômega E vezes o fluxo estator em eixo D. Né? Então, a parte imaginária seria ômega E vezes o fluxo de estator em eixo D. Tá? Então, agora nós temos aqui as duas expressões que explicam a dinâmica eletromagnética que nós estamos tentando controlar, e nós vamos transportá-la ali, desenhar essas expressões no diagrama de blocos. Né? Para fazer esse desenho, diagrama de blocos, a gente usa aquela abordagem de controle, chamada representação em espaço de estados, né? Então, aquela representação, ela traz a mesma informação que você acha na resposta ao impulso, na função de transferência, tá? Só que ela é muito conveniente para simulação computacional, porque você isola as derivadas dos estados físicos de um lado e computa essas derivadas como somas das entradas com relações dos próprios sinais físicos presentes. Então, você não precisa dividir o x por um ΔT, que é pequeno, né, e que vai levar a erros computacionais em atividades de simulação desse sistema. Tá? Você não precisa fazer isso, ó, dividir por um ΔT, basta fazer a soma de termos aqui. Ó, tá? Então, para poder fazer essa representação em espaço de estados, o que a gente faz? Né? A gente isola a derivada do estado físico de um lado e joga todos os outros termos para o outro lado da igualdade. Tá? Então, é o que nós vamos fazer aqui para descrever a dinâmica do eixo D. Tá? Então, a gente vai ter VSD, que está aqui, ele entra somando, né? Menos RS e SD, que vai entrar aqui, mais essa parcela aqui, ó, que é a força contra eletromotriz. Que é o ômega E, vezes o fluxo de estator em eixo Q. Né? Na verdade, a gente viu no nosso modelo que esse fluxo de estator em eixo Q vai ser sigma LS vezes a própria corrente de estator em eixo Q. Então, vai ser ômega E vezes sigma vezes LS vezes a corrente de estator em eixo Q. Né? Então, a soma desses três termos vai dar a derivada do fluxo de estator em eixo D aqui. Ó. Esse fluxo de estator em eixo D, né, nós mostramos que ele é igual a M vezes... Opa, desculpa. Isso aqui nós não mostramos ainda. Tá? Vamos visitar o modelo e mostrar a relação dele com as correntes, que é o que nós estamos tentando regular, né? Então, esse fluxo de estator em eixo D, lá do modelo da máquina, do curso de máquinas, né? Ele vai ser dado por isso aqui, ó. LSSD mais MIRD. Né? E aí, nós vimos, né, pela nossa opção de síntese desse controlador, né, que essa corrente em eixo D de rotor em eixo D vai ser zero em regime permanente. Tá? Então, o fluxo estator em eixo D vai ser LS e SD. Então, aqui, ó, nesse ponto, né, do nosso modelo, a gente teria a derivada de LS vezes ISD. Tá? Então, né, a soma desses termos todos aqui no bloco seria a derivada de LS vezes ISD. Se você divide a derivada de LS vezes ISD por LS, você produz aqui a derivada de ISD. Se você, então, integra essa derivada,
você tem o próprio ISD aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente conclui a descrição do comportamento dinâmico, né, dos sinais eletromagnéticos na direção do eixo D. Vamos fazer embaixo agora para o eixo Q, né, que são esses sinais aqui. Ó. Então, para isso, né, já adiantando algumas demandas que nós teremos, né, nós precisaremos descrever esses fluxos que aparecem nessa segunda expressão com relação, como funções de correntes. Então, o primeiro deles aqui, ó, o fluxo estator em eixo D, vai ser LS vezes SD, nós acabamos de deduzir aqui, tá? E o fluxo de estator em eixo Q, nós mostramos ele aqui em cima, vai ser dado, né, por sigma LS vezes SQ. Como é a derivada disso tudo, você pode tirar as constantes para fora da derivada e vai ficar sigma LS vezes a derivada de SQ no tempo. Tá? Então, de novo, fazendo a representação em espaço de estados, né, que é o que a gente faz nesses desenhos, né, em diagramas de blocos ou algoritmos para simulação do sistema, a gente vai isolar a derivada do estado físico de um lado da igualdade e jogar todos os outros termos para o outro lado. Tá? Então, nós vamos produzir o seguinte, ó. Essa derivada vai ser igual a VSQ menos RSSQ, que é esse termo aqui, menos esse outro termo aqui, ó. Ômega E vezes o fluxo de estator em eixo D. Desculpa, ômega E vezes LSSD. Vai entrar aqui, ó. Né? A corrente estator em eixo D já está modelada aqui embaixo. Tá? E essa soma dos três termos vai ser igual, né, a sigma LS vezes a derivada da corrente estator em eixo Q. Se a gente divide isso por sigma LS, a gente obtém como resultado a derivada da corrente de estator em eixo Q. Se a gente integra essa derivada, a gente tem a própria corrente. Aqui está a integração, e aqui a gente tem o valor da corrente. Né? Que é realimentada por esse termo, que é o RSSQ, e que também faz um acoplamento cruzado com a malha de baixo, por essa parcela aqui, ó. Tá? Bom, essas duas correntes aqui, a gente já está representando as correntes no mundo da máquina, né? Elas vão ser multiplicadas, né, tal qual como mostrado na expressão aqui de cima,
já multiplicar as duas, né, que é essa multiplicação aqui, ó, ISD vezes ISQ, e vamos multiplicar pelas constantes que aparecem na expressão, né, K vezes M vezes sigma LS. E aí, como resultado desse processamento, a gente vai ter o torque que aparece no eixo da máquina. Tá? Então, aqui a gente tem a expressão mecatrônica da máquina, né? A gente sai da elétrica e chega aqui no eixo mecânico. Tá? E aí o eixo mecânico vai ter a sua dinâmica, né? Regida pela segunda lei de Newton, somatória de torques, vai resultar no torque de aceleração. Aí, de novo, nós vamos representar em espaço de estados, né? Que é o J d ômega dt. Dividiu o J, a gente tem a aceleração angular, integra a aceleração, a gente tem a velocidade, integra a velocidade, a gente tem a posição. Né? E aqui tem um pequeno torque de atrito dos rolamentos ou mancais hidrodinâmicos, né? Proporcional à velocidade aqui. Tá? Então, esse desenho aqui, né, completa o nosso sistema integrado. Né? Aqui só faltou colocar o controlador por realimentação de estados aqui no início. A gente já sabe a estrutura, né? Eu até comentei que eu não o colocaria por uma questão de tamanho. Não vai caber a representação do sistema inteiro aqui na tela, né? Caber até cabe, só que a gente não consegue ler os bloquinhos. Tá? Bom, e a análise desse sistema nos mostra um problema que eu pontuei quando eu convidei vocês para desenhar o diagrama de blocos da máquina, né? Que foram, né, os bloquinhos desenhados aqui nesse ponto da representação. Tá? Que problema é esse? Né? É o acoplamento cruzado entre os eixos D e Q. Né? Nós estamos observando aqui o seguinte, ó, a gente despendeu um esforço muito grande, né, para que consigamos promover, né, variações bruscas aqui na corrente de estator em eixo Q, né, de tal forma que a gente consiga torque aqui de alto desempenho dinâmico, né, torque variando muito bruscamente. Tá? Bom, não seria isso aqui, a relação entre eles é proporcional. Bom, se a gente fizer um fluxo de sinais, fazer uma análise aqui observando um fluxo de sinais mediante a presença de um comando de variação de torque, tá? Nós vamos observar o seguinte, que esse comando de variação de torque vai promover um comando, uma variação, né, no caso aqui uma subida, no comando de corrente de estator em eixo Q. Tá? Então, você vai ter, no primeiro momento, um erro também subindo bruscamente, e pelo termo proporcional, você vai observar a própria tensão de estator em eixo Q, o comando dela subindo bruscamente aqui. Né? O inversor vai garantir que esse comando de tensão de estator apareça como uma tensão efetiva, né, no eixo da máquina, variando bruscamente. Tá? O que vai fazer com que esse erro aqui, ou que essa derivada, né, que essa tensão em cima dessa indutância sigma ls também cresça bruscamente, a própria derivada da corrente cresça bruscamente, e aí a gente vai criar um comando para essa corrente aqui subir numa rampa brusca. Tá?
Só que, né, essa corrente, ao subir nessa rampa brusca, ela vai acoplar sinal por essa linha amarela na malha de baixo, tá? E aí você vai ter essa força contra a eletromotriz também subindo bruscamente aqui, tá? Consequentemente, essa tensão sobre a indutância subindo bruscamente, a derivada da corrente vai ser comandada para subir bruscamente, e aí a própria corrente estator em eixo D, que é a variável lenta, ela vai começar a subir também, né? Quando ela começar a subir, né, o que vai acontecer? Ela acopla por essa linha verde aqui, sinal no eixo Q. Então você vai observar que essa força contra a eletromotriz aqui, ó, vai acoplar um sinal aqui lento, né, variando muito lentamente, que vai então interferir na tensão que aparece nessa indutância sigma LS. Então, ao invés de conseguir subir isso aqui com de uma maneira muito brusca, você vai começar, né, a ter uma variação lenta disso aqui também, ó. Tá? E aí o sistema todo vai promover essa variação lenta na corrente estator em eixo Q aqui, ó, que é o que a gente não queria que acontecesse. Tá? Isso vai se repetir com essas malhas se acoplando até se chegar num valor de regime permanente depois de muito tempo, tá? Que era o que você não gostaria que acontecesse, uma vez que a gente está tentando sintetizar torque de dinâmica rápida. Tá? Então, a gente precisa, né, o modelo está mostrando, né, que essa implementação aqui não está adequada. Para clientes que demandam torque variando em degrau, tá, nós não vamos entregar um produto de desempenho adequado. A gente precisa trabalhar mais aqui nessa malha. Então, o problema todo se manifesta, né, pelos acoplamentos cruzados, né? Então, esses dois sinais aqui são os sinais que estão nos causando problema. Aqui e aqui, ó. Seria muito bom se a gente está chamando de acoplamento cruzado, né? Está fazendo uma espécie de um X aqui, né? Ou seja, a corrente estator em eixo Q ela está interferindo na dinâmica do eixo D e a corrente estator em eixo D está interferindo na dinâmica do eixo Q. Tá? Isso aqui na literatura que trata de controle de acionamentos elétricos, né, é chamado de acoplamento cruzado de malhas de controle. Né? Bom, para resolver esse problema, né, o que a gente pode fazer? A gente observa aqui que essa parcela que aparece aqui de acoplamento cruzado do eixo D sobre o eixo Q, tem esse valor aqui, ó, ômega E LS vezes SD. Tá? Ela é uma parcela que vai consumir parte da tensão que vai ser imposto na direção do eixo Q. Tá? Então, dessa tensão total que você impõe no eixo Q, parte é consumida nessa parcela, parte é consumida pela queda de tensão na resistência e parte é consumida aqui como a queda de tensão na indutância sigma LS. Tá? Então, se a gente já pudesse produzir um comando de tensão, né, que já incorporasse o valor da força contra a eletromotriz, né, que é esse sinal do acoplamento cruzado, e pudesse variar esse comando de tensão na mesma dinâmica que ele aparece, tá, a gente deixaria, né, toda a tensão disponível, ou toda a tensão comandada pelo controlador, disponível para ser aplicada totalmente nos termos, né, que promovem uma variação rápida na corrente de estator de eixo Q. Né? E aí uma forma de fazer isso seria essa aqui, ó. Na hora que a gente está trabalhando com o controlador, a gente poderia adicionar aqui ao comando de tensão
de estator uma parcela que fosse igualzinho a essa. Já que essa entra aqui subtraindo, a gente ia colocar essa outra parcela somando. Tá? Então, se essa parcela aqui, por exemplo, for de 100 volts, a gente já, ela entra subtraindo, a gente já soma 100 volts aqui. Tá? E se ela variar, né, em qualquer dinâmica que ela varie, se ela for para 105, 108 volts, a gente já vai somar uma parcela aqui variando na mesma dinâmica. Tá? De tal forma que o controlador aqui só sintetize nessa saída as parcelas de tensão que vão aparecer na indutância e na queda de tensão da resistência. Tá? E esse comando de saída aqui do compensador, igual nós falamos, são comandos de tensão de alto, que vão variar, né, bruscamente. Então, a gente ia colocar aqui tensões também variando bruscamente, né, e iríamos com isso, né, promover uma variação brusca da derivada da corrente, e aí conseguiríamos fazer com que a própria corrente variasse bruscamente também. Tá? E não perceberíamos aqui, nesse ponto do nosso sistema, a variação lenta da tensão decorrente do acoplamento cruzado, porque ela já está compensada aqui na frente. Ó. Tá? Então, nós vamos implementar essa ação, né, isso dentro do controlador chama compensação de realimentações internas. Tá? Então, nós vamos pegar aqui o valor da tensão tal qual ele aparece na máquina, que é ômega E vezes LS vezes ISD. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Ômega E. O LS, que é a indutância do estator, a gente tem uma estimativa dele. Tá? Então, essa estimativa a gente chama de chapéu. Né? Estas estimativas eram as estimativas que o inversor de frequência obtinha, né, quando a gente fazia lá no laboratório de máquinas, a rotina de autoajuste, né, onde o inversor levantava os parâmetros da máquina que ele ia controlar. Né, e esse levantamento é usado em pontos da malha de controle, tais como esse aqui. Tá? A gente vai pegar o ISD, que nós estamos medindo, aí não é uma estimativa, é uma medição, multiplicar por ômega LS, né, e criar um comando de tensão aqui, que já compensa essa mesma tensão aqui nesse ponto, onde ela entra negativa. Tá? Bom, da mesma forma, né, existe um acoplamento cruzado na malha que regula a corrente de estator em eixo D. Nós vamos compensar esse acoplamento também. Tá? Então, nós vamos criar um comando de tensão em avanço. Observe que é um comando de tensão que não é criado por realimentação ou por feedback. Então, na teoria de controle, isso é chamado de comando feed forward, ou em avanço. Tá? Então, não nasce por ação de realimentação. Então, nós vamos colocá-lo aqui e somar ao comando de tensão presente na saída do compensador. Tá? E aí, ele pode variar do jeito que for, né, do jeito que o sistema fizer com que ele varie, que o controlador não vai enxergar a presença dele, ou ele não vai interferir na dinâmica que o controlador está tentando regular. Né? Ou seja, qualquer comando aqui que apareça na saída do regulador, ele efetivamente vai ser disponibilizado como tensão na indutância e como tensão na resistência. Tá? Que são os elementos inerentes à variável que nós queremos controlar ou diretamente associados a ela, né, a essa corrente de estator em eixo D aqui. Tá? Então, o que vem do eixo Q a gente vai compensar. Como o que vem do eixo Q entra somando, a gente vai criar o comando aqui subtraindo, para fazer a compensação dele. Então, vai ser ômega E vezes sigma LS, são estimativas, né?
tanto do sigma quanto LS, que é o que está aqui, vezes o ISQ. Tá? Então, com isso, a gente vai promover nessa ação e resolver esse problema que comprometia o bom desempenho dinâmico do nosso sistema. Tá? Então, a gente vai promover essa compensação de realimentações internas para poder, né, fazer com que esse sinal aqui, né, que vai aparecer, que é uma parcela que aparece no comando de tensão, efetivamente já compense, né, essa mesma tensão que aparece aqui, interferindo na dinâmica da máquina. E aí, efetivamente, toda a tensão que o controlador calcular e disponibilizar na sua saída, né, ela vai ficar disponível, né, para os elementos dinâmicos do próprio eixo Q, que é a resistência e essa indutância sigma-ls. Tá? E aí, então, se você, inclusive, criar comandos de tensão bruscos, igual degraus, né, você vai ter essa tensão disponível aqui nos elementos dinâmicos que interferem no eixo Q, né, sem nenhum termo atrapalhando esse comando, né, nascendo aqui desse acoplamento cruzado com o eixo D. Né? É a mesma forma aqui para baixo. Está compensando esse termo aqui sob a mesma justificativa. Tá? Bom, com essa consideração, né, o nosso controlador está quase pronto, efetivamente, né, a gente ainda precisa responder uma pergunta que é a seguinte, né, como garantir que o sistema DQ esteja alinhado com o ímã do rotor? Né? Essa foi uma premissa que nós lançamos no início da síntese desse controlador, até aqui nesse desenho. Tá? Então, para se desenvolver o controlador sob com toda essa modelagem que nós fizemos, né, nós assumimos que alguém, de alguma forma, garantiria, né, que o nosso sistema DQ está alinhado com o ímã do rotor, que é esse ímã vermelho aqui. Tá? Nós não precisamos, até o momento, nos preocuparmos com quem faria isso. Só que agora que a gente está sintetizando o controlador, a gente precisa se preocupar, né? Porque isso vai ter que aparecer no controlador. Tá? E, bom, esse é o último tópico que eu queria abordar com vocês hoje, né? Como medir o ângulo do ímã do rotor. É essa a tarefa, tá? Porque esse fluxo do sistema DQ vai ser igual ao próprio ângulo do ímã do rotor. Né? E aí, também recuperando, né, das nossas modelagens feitas aqui nos encontros passados, né, esse ângulo que a gente desenhou aqui, esse ângulo dos θdq, o ângulo do fluxo de rotor, ele vai ser igual ao próprio ângulo do número complexo do fluxo de rotor em alfa-beta. Tá? Então, com a transformada de Clark, né, que a gente aprendeu, a gente consegue criar um ímã, né, que anda junto, um número complexo, tá aqui,
que anda junto com o ímã e que tem o mesmo tamanho do ímã. Foi isso que a gente fez, né? Esse número complexo aqui eu não tinha, né, colocado se ele está em alfabeto ou em dequê, mas é o ângulo, desculpa, é o vetor espacial de fluxo de rotor em alfa beta, né? É o que está andando junto com o ímã. Aí depois a gente pega esse mesmo vetor, desse mesmo ímã, e só representa em um referencial que gira, que é o dq. Tá? Mas, né, olhando aqui nesse referencial em verde, tá? Vou desenhar aqui embaixo para não carregar. Esse referencial estacionário aqui, ó, não se move com relação ao referencial da Terra, tá? A gente tem aqui o fluxo de rotor, conhecido nesse referencial alfa beta, né? E a gente gostaria exatamente de achar esse ângulo aqui. Isso é um número complexo, então ele pode ser definido por módulo e ângulo, né? O módulo e o ângulo dele aqui, ó. Que é o ângulo do fluxo de rotor em alfa beta. Né? E a gente gostaria de igualar o ângulo do sistema daqui a ele, para poder implementar o controlador, né, com todas as minúcias que nós projetamos. Tá? E também recuperando, né, da teoria de máquinas, você precisa desse ângulo do sistema daqui aqui para representar todos os sinais da máquina em daqui. Tá? Eu estou até insistindo nessa tecla por isso. Tá? Esse ângulo é necessário para você fazer a transformada de Park e dela conseguir descrever essas variáveis todinhas em dq. Correntes de estator, correntes de rotor, fluxos. Tá? Para fazer a transformada de Park, você precisa do ângulo do sistema dq sob o qual os vetores espaciais serão representados. Tá? E no nosso caso, nós escolhemos o ângulo do sistema dq como sendo o ângulo do próprio ímã do rotor. Então, de alguma maneira, né, nós vamos ter que calcular aqui a posição do ímã de rotor, né, usando as variáveis disponíveis aqui no modelo. Tá? Bom, essa tarefa, pessoal, ela vai consumir mais tempo do que o que nós temos aqui para fechar a aula hoje. Não convém interromper esse assunto no meio, tá, para não perder o raciocínio. Então, eu queria parar por aqui hoje, tá, e continuar com o cálculo do ângulo do ímã do rotor amanhã, né. Eu queria, então, abrir a palavra para vocês, para perguntas, para considerações, saber se vocês entenderam, tá, eu estou à disposição. Beleza, Ian, essa parte deu para pegar bem. Bacana, Igor. Valeu. Beleza. Moçada, então tá, assim, mediante a inexistência de quaisquer dúvidas, eu vou encerrar então. Queria agradecer a vocês pela presença, desejar uma boa noite, um bom descanso, e aí a gente se vê amanhã, amanhã é às 19 horas, né? Isso, amanhã é 19. 19. Valeu, Igor. Valeu, Léo. Boa noite. Boa noite para vocês aí. Boa noite, Léo. Até amanhã. Falou, moçada. Boa noite.